Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Garotas em Chamas, o novo livro da C.J. Tudor. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro a C.J. Tudor e tem resenha pra todos os livros dela, vou deixar aqui nos cards pra vocês conforme for passando o vídeo. E quando a editora anunciou que esse livro ia ser lançado, eu fiquei assim desesperada pra comprar, porque eu já tava assim louca, ávida por esse livro, porque eu amo as histórias da C.J. Tudor. E assim que eu comprei esse livro eu já devorei, porque eu estava ávida por essa leitura e se tornou um dos meus favoritos. Na verdade se tornou o favorito dela, já tirei o outro do posto e esse aqui então se tornou o meu favorito da autora, que é uma história que eu achei incrível e tá toda na atmosfera, assim, na vibe dos livros que eu estava querendo muito ler esse ano e que tem essa atmosfera que eu gosto muito, de cidadezinhas pequenas, com passados sombrios, com coisas sobrenaturais. Então ele tinha todos os elementos para se tornar meu favorito e de fato se tornou. Bom, eu vou comentar com vocês um pouquinho do enredo da história e depois sobre as minhas impressões. Tudo sem spoiler, não se preocupe. A protagonista desse livro é a Jack Brooks, que é uma vigária que tem uma filha chamada Flo, de 15 anos de idade, e as duas vão se mudar para Chapelcroft, depois que a Jack foi transferida, porque na antiga capela onde ela trabalhava aconteceu algumas coisas que a gente não sabe nesse início dessa história, e que ela precisou então pegar essa transferência para Chapelcroft. E Chapelcroft é uma cidadezinha que é tudo menos pacata, menos aquelas cidadezinhas de interior aconchegante e acolhedora. A cidade é conhecida pelos seus mártires protestantes, que no reinado da rainha Mary, 8 pessoas foram queimadas numa fogueira por não renunciarem à sua religião. E entre essas 8 pessoas tinham 2 garotinhas que ficaram conhecidas como Garotas em Chamas. 30 anos antes do tempo que essa história se passa, 2 garotas também desapareceram de Chapelcroft. 2 adolescentes de aproximadamente 15 anos de idade desapareceram e ninguém sabe para onde foram parar. Algumas pessoas acreditam que elas fugiram juntas, mas tem gente que acredita que alguma coisa bem bizarra aconteceu com elas. E por último, mas não menos importante, o vigário que a Jack vai substituir se matou na capela. Então, como vocês já podem ver aí, essa cidade tem tudo menos a paz e a tranquilidade que a Jack gostaria, já que além disso que aconteceu lá na capela onde ela trabalhava na antiga cidade, ela também está fugindo de alguma coisa, então ela tá muito feliz em se esconder em Chapelcroft. Assim que Jack e Flo chegam na cidade, a Jack vai receber uma caixa de boas-vindas onde vai ter algumas coisas ali, um bilhete meio estranho e um kit de exorcismo. E ainda reza a lenda que as garotas em chamas aparecem para algumas pessoas ali na volta da igreja. Não são todas as pessoas que enxergam. A história vai ser narrada por 3 pontos de vista. A da Jack, a da filha dela, Flo, e de uma terceira pessoa, uma voz masculina que a gente não sabe quem é, e que também vai aparecer assim, esporadicamente. Não vai ser linear quanto a Jack e a Flo. E essa pessoa vai aparecer contando algumas coisas que a gente não vai também entender muitas coisas do que ela vai estar narrando pra gente. E os capítulos dessa pessoa vão ser às vezes grandes, outras vezes vão ser bem pequenininhos, de uma página e meia no máximo. Então a gente vai tentando encaixar a história que tá acontecendo com essa narração aí que a gente não sabe de quem é. E a Jack vai se interessar pela história das pessoas daquela cidade, ela vai tentar descobrir a verdade por trás das coisas que estão acontecendo, ela vai ali incomodar muitas pessoas, ela vai meter um nariz onde não deve ser chamado, como dizem, e vai incomodar muitas pessoas que não querem gente de fora se metendo na história da cidade. E também vai ter a questão da Flo, que é uma adolescente que então não vai contar tudo pra mãe, mas vai acontecer algumas coisas com ela ali que vai ser importante pra história, mas a Jack não vai ter conhecimento dessas coisas e a gente de fora vai lendo e vai encaixando tudo pra gente, mas pra Jack as coisas não vão se encaixar direito e vai ter muitas coisas que vão dar errado simplesmente por essa falta de comunicação. Pra história vai ser interessante, mas pra gente que tá lendo ali de fora e que tá sabendo tudo que tá acontecendo, vai realmente nos deixar nervosa. Eu ficava aflita ali querendo que a Jack descobrisse algumas coisas para que ela descobrisse essa verdade mais rápido. Vai ter o sobrenatural como pano de fundo, todos os livros da C.J. Tudor têm, mas ele não é o ponto principal, então ele não vai nos dar todas as respostas e, tipo, tá tudo bem, sabe? Ela conta pra gente outras coisas e o sobrenatural simplesmente é um pano de fundo. Acho que nem tudo tem que ter resposta nessa questão mais de sobrenatural. Então eu acho que a história ficou muito bem amarrada, porque todas as outras respostas estão ali, e até mesmo essa questão do sobrenatural, eu acredito que também está ali bem amarrado do porquê que ele está ali naquele momento, do porquê que ele apareceu e o porquê que ele precisava estar
nessa história. Bom, eu vou falar pra vocês agora as minhas impressões de leitura. Não é novidade de que eu amei esse livro, eu já comentei sobre ele lá no Instagram quando eu terminei de ler, falei o quanto eu tinha amado, o quanto eu tinha, assim, favoritado, e realmente é verdade, o livro, assim, é fantástico e eu gostei muito. Sei que tem muitas pessoas que não gostam dos livros da C.J. Tudor e tá tudo bem, porque, né, o livro não vai agradar todo mundo, com toda certeza, mas eu amo. Bom, eu achei a narrativa dessa história muito mais bem construída. Eu acho que a autora parece melhorar cada vez mais, cada livro dela tu percebe a evolução da autora, a evolução da escrita dela, e nesse aqui, sem sombra de dúvidas, a gente consegue perceber o quanto ela evoluiu e o quanto ela conseguiu trazer uma história melhor ainda do que os outros livros dela, que já são fantásticos, na minha opinião. E sobre a questão do sobrenatural nos livros dela, eu acho que é fantástico. Eu gosto bastante, e nesse aqui, inclusive, eu achei que ia ter mais, assim, eu esperava que tinha mais. Talvez eu acho que isso seja a única coisa, o único ponto negativo que eu vou falar sobre esse livro é que faltou mais sobrenatural. Eu acredito que tinha mais história pra colocar o sobrenatural, tinha mais questões sobrenaturais pra serem trabalhadas, na minha opinião, né? Então é o meu único ponto negativo pra história é que faltou mais sobrenatural, eu esperava mais. Mas isso não estraga a história, é incrível. Ao longo da história, ela vai te dando algumas coisinhas ali, algumas respostas que tu vai encaixando, mas nada que, tipo, faça tu desvendar a história ali antes do final, realmente. E no final eu fiquei, assim, chocada com as coisas que aconteceram. E eu fiquei pensando que tudo fazia sentido realmente pra culminar nesse final e nas coisas que aconteceram nas últimas páginas desse livro. Então, assim, esse livro realmente me conquistou, eu amei, eu devorei. Eu levei mais ou menos um dia e meio pra ler esse livro, eu devorei. Eu sei que no finalzinho dele eu já sentei, assim, acho que umas 200 páginas direto, eu terminei ele na madrugada. E não conseguia dormir pensando em tudo que tinha acontecido, pensando nos personagens, na história que ela criou. Esse livro realmente, assim, me conquistou muito. Eu acredito que por mais que o próximo livro dela seja um livro que eu ame e que se torne meu favorito, esse aqui vai ter um lugar especial, assim. Ele realmente me conquistou de uma maneira que eu não sei explicar. Eu só sei indicar esse livro, leiam, ele é incrível. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Eu realmente falei ali por cima as minhas impressões e um pouquinho do enredo da história, não dei spoiler, não se preocupem. E claro, não se esqueça de deixar seu curtir aqui embaixo, que ajuda na divulgação do canal, de se inscrever e ativar ali o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e também de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre falando sobre as minhas leituras por lá. Vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!